Olha, a gente fazendo uma visita nos municípios, em toda a região, porque Brasília a gente faz o trabalho ali no dia a dia, mas é importante vir ao município, porque é no município que você, conversando com as pessoas, que a gente vê as necessidades, a gente também encaminha recursos para o município e você vê também a aplicação desses recursos, né? E a gente leva subsídio para poder fazer um mandato com uma melhor representação. Falando em Brasília um pouco, como é que está essa questão da CPI da Covid hoje? Olha, a CPI ela é importante no processo democrático, agora ela é importante quando ela é feita realmente para investigar, ela é feita com o objetivo de trazer, de angariar subsídio para melhorar a legislação. Não como essa que foi feita. Essa CPI foi feita, ela é feita com um objetivo eleitoral. Ela é uma CPI que ela tem um gabinete paralelo. Quem controla esse gabinete paralelo é Lula, Zé Dirceu. E ali tem os fantoches dele na presidência, Omar Aziz, Lula, Randolph. E isso é muito pernicioso, isso é muito ruim para a nossa república. Falando um pouquinho também da Energisa, como é que você vê a qualidade do trabalho prestado pela Energisa aqui no estado de Mato Grosso? A Energisa aqui em Mato Grosso é um caso típico daquela privatização que deu errado, né? Por isso que fica o exemplo para que quando você privatiza um serviço, você possa fazer isso criando concorrência. Olha, a distribuição da energia aqui em Mato Grosso é um serviço que tem sido feito mal e porcamente. Você conversar com pessoas, por exemplo, da zona rural, todos eles vão ter uma reclamação. É má qualidade das linhas, falta de manutenção. Tem pessoas na zona rural que perdem o leite, azeda o leite por falta de energia. Às vezes fica 2, 3 dias sem energia, porque caiu, ele chama banana, né? Mas é o fusível que caiu. As cidades que ficam em ponta de linha sofrem com queda, com queima de equipamento. E queima o equipamento, aí você vai ver a burocracia para você conseguir ser ressarcido, né? Então isso é uma preocupação com a qualidade do serviço. Não bastasse isso, aí você tem a época que chega o pedido de aumento. Isso é sagrado. Você precisa de ver como a ANEEL é prestativa para conceder aumento para esse pessoal. E não é só da Energisa, é no Brasil inteiro. Então é por isso que nós, o deputado Léo Moraes, que é um colega de partido, a gente conversando, ele falou, por que a gente não abre uma CPI da ANEEL? E ele propôs, ajudei ele a pegar as assinaturas e conseguimos as assinaturas. Nós vamos fazer a CPI da ANEEL, que aí a gente vai englobar todas essas distribuidoras, que a gente quer saber por que essa má prestação, se tem alguém levando vantagem, se não tem, o que é que está acontecendo e por que o cuidado tanto dessas agências, da agência ANEEL com as distribuidoras e a falta de cuidado com o consumidor. Porque, acima de tudo, essas agências foram criadas para proteger o usuário, para proteger o consumidor. Mas a gente sente, você ouve falar das agências, a ANEEL, a Anatel e todos esses aí, quando é referente a aumento, que aí eles aparecem com esse termo bonito, equilíbrio econômico e financeiro, é com que se preocupam. Mas você não vê preocupado com a falta de sinal da telefonia, com a falta de conectividade, com nada. Então é isso que a gente quer investigar no caso da Energisa. Deputado, e existe um prazo já para início dessa CPI? Nós estamos no pé do ouvido do presidente Arthur Lira para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível. Ele tem ponderado que fica muito ruim porque está remoto, mas a gente tem dito que vamos fazer similar a que está havendo lá no Senado, né? Para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível, né? Ainda no assunto energia aqui no estado de Mato Grosso, um assunto que está criando muita polêmica é a questão da taxação da energia solar. Existe uma queda de braço muito forte entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa. Qual que é a visão do deputado nessa situação? Assim que começou essa discussão, eu falei, e isso acabou espalhando, falei, o governador está querendo taxar o sol. E isso é uma realidade. Em todo o mundo, o que se busca é a produção de energia o mais limpa possível. O Brasil tem multiplicado o seu parque eólico, energia produzida a partir dos ventos, né? Principalmente no Nordeste, e tem se espalhado também no Brasil a produção de energia solar.
E o presidente Jair Bolsonaro ele tem desonerado a compra de insumos para essa produção, tem incentivado a produção de energia nessa modalidade. Agora, aqui em Mato Grosso, o governador faz de tudo para taxar essa energia, desincentivando essa modalidade. A Assembleia Legislativa aprovou para que não seja cobrado, ele reluta em cumprir, fazendo diversas manobras, inclusive a última, uma decisão teratológica de um conselheiro, que eu nunca vi isso. É o primeiro caso no mundo, com certeza, em que uma Corte de Contas, um órgão, porque o TCE, sem demérito algum, a função do TCE é ser um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Pois não é que um conselheiro cassou a decisão tomada pelos votos em unanimidade dos deputados da Assembleia Legislativa. E isso, com certeza, é em consonância ali com o Palácio Paiaguás. Mas ontem a Assembleia colocou novamente o trem no trilho, né? E cassou, através de um decreto, a decisão do conselheiro, né? Então, volta aí, mas não sabemos ainda se o governador vai cumprir, porque realmente ele tem se comportado aqui como um Luiz XIV. Mas a gente espera que isso possa ser tão logo regulamentado para que a população possa ir cada vez mais implantando e tendo acesso a uma energia limpa e barata. Deputado, ainda falando já no assunto trens e trilhos, como está a questão de privatizações e concessões das próximas ferrovias que irão sair aqui no estado de Mato Grosso? Olha, assim que começou o governo do presidente Jair Bolsonaro, Mato Grosso, nos 6 primeiros meses, o presidente já tinha, através do ministro Tarcísio, um plano de infraestrutura consolidado para o estado de Mato Grosso. Foi a primeira vez que isso acontece num governo e para Mato Grosso foi muito importante. Um plano de rodovias bem estruturado, um plano de ferrovias. Isso interligado com o plano de infraestrutura nacional, ligando portos de Itaqui, portos de Santos, porto lá na Bahia, porto de Miritituba, quer dizer, fazendo todas essas interligações. E aqui em Mato Grosso, a criação de 3 ferrovias. No caso, a FICO, ligando a Ferronorte a Ferrogrão, a Ferrogrão ligando ali da FICO até Miritituba, e a FICO, que é de Lucas de Ouro Verde, até Rondonópolis, passando por Cuiabá. Esse era o plano. Eis que ontem nós fomos surpreendidos por uma decisão do governador do estado, de criar uma ferrovia estadual totalmente fora desse planejamento de estratégia de barateamento do frete, atendendo os interesses da Rumo, para conceder uma ferrovia de Rondonópolis a Nova Mutum. Isso é muito temerário porque o plano do governo federal é que essas novas ferrovias entrem no novo marco regulatório, onde o valor do frete ele possa ser bem diferente do valor do frete do caminhão, para que haja o barateamento e os nossos produtos possam ser competitivos no mercado internacional. E havia uma pressão muito forte aí da Rumo, e a gente via isso lá por dentro dos corredores do Senado, da Câmara, onde um projeto que estava para ser aprovado, o PLS 261, que ia ajudar com que o Ministério pudesse fazer a autorização dessas ferrovias para quem quisesse investir, mas no novo marco regulatório. E sentaram em cima, inclusive com a ajuda de parlamentares do estado de Mato Grosso. E de repente a gente foi tomado de surpresa com isso ontem. Isso é muito prejudicial para o nosso estado, mas vamos ver. Essa semana eu até conversei com o ministro Tarcísio ontem para ver se a gente coloca uma medida provisória, e espero que o governador possa rever essa decisão, porque prejudica o nosso estado, prejudica os nossos produtores e prejudica o Brasil, né?
E aí eu pergunto, interessa a quem, governador, essa decisão? E eu pergunto também se tem gente se beneficiando dessa decisão tomada ontem. Então é muito lamentável que isso tenha acontecido para o nosso Estado. O deputado vê que é visível um jogo de interesse. Não, isso aí foi só jogo de interesse. Você nota que a imprensa mesmo divulgou. Você veja que nós tivemos uma reunião na sexta e no sábado, o ministro estava aí, o governador não tocou no assunto, nós estávamos tratando de infraestrutura, não se falou, e na segunda ninguém ouviu nada falar disso, e de repente isso foi anunciado. E aí há que se investigar ainda se teve algum beneficiário, se alguém andou investindo na Bolsa, porque as ações da Rumo subiu muito ontem, é uma coisa que eu vou pedir investigação na Comissão de Valores Imobiliários, se alguém andou comprando ações da Rumo nesses dias que antecederam. Agora, meu caro deputado, politicamente falando, passamos por outra polêmica em Brasília também. Voto impresso. O que realmente está acontecendo hoje em Brasília, deputado? Isso é uma pergunta que todo brasileiro está fazendo, né? Por que tanta resistência em acoplar uma impressora à urna? Por que tanta resistência de partidos como o PT e seus puxadinhos? Por que tanta resistência dos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral? Por que tanta resistência de ministros contra essa modernização da urna? O que está por trás disso? É porque agora eu passei a desconfiar disso por causa da resistência. Antes eu até era a favor do voto impresso pela modernização, mas agora eu já começo a me preocupar mesmo porque a resistência é muito grande. O lobby, eu faço parte da comissão do voto impresso e o lobby, a resistência é muito grande. Olha que o ministro Barroso foi para dentro da Câmara, para dentro do Congresso, fazer lobby, conversar com líderes partidários e após a reunião dele, os partidos começaram a trocar os membros da comissão e esses membros começaram a votar contrário ao voto impresso. E eu pergunto, a quem interessa isso e por que isso? Então, essas perguntas ficam muito em interrogação e nos preocupa porque o que importa é que o voto, o eleitor possa ter a confiança. E essas pessoas têm que entender que o processo eleitoral é feito para os eleitores e não para os técnicos do TSE ou para o TSE. Ah, vai gastar tanto. Olha, o eleitor não está preocupado com o gasto ali. Gasta-se com tanta porcaria nesse país. Por exemplo, está se falando em gastar 6 bilhões com fundão. As urnas ia gastar 2 milhões, sei lá quantos que ia gastar com as urnas, mas era bem menos. Então, e outra, se perguntar, você quer aquele palácio do TSE ou você quer segurança nas urnas? O eleitor ia escolher com certeza, venda o palácio e faça as urnas terem impressão de voto, né? Então, a gente fica muito preocupado com essa postura, mas esperamos ainda temos fé que isso possa ser aprovado, conseguimos jogar para o dia 5 de agosto a votação e temos fé ainda que passe na comissão e isso vá para plenário. É notório e de conhecimento público que o deputado é base aliada do presidente Jair Messias Bolsonaro. E essa solicitação do voto impresso vem também do próprio presidente, o que faz-se fazer a pergunta: o presidente tem uma real desconfiança quanto ao processo eleitoral feito pelas urnas eletrônicas sem o voto impresso? O presidente tem a desconfiança e por motivos muito, muito óbvios. Olha só, nossa urna eletrônica é da época do orelhão. A nossa urna eletrônica é da época daquele primeiro celular, o tijolão, lá do início da década de 90. E de lá para cá vocês notem quanto evoluiu o celular, quanto evoluiu toda a tecnologia. E de lá para cá vocês viram que o Pentágono, a NASA, tudo que é órgão tecnológico já foi, todas as empresas de tecnologia, Apple, Google, Facebook, já foram derrubados seu sistema. O TSE já foi derrubado o sistema. Tudo que você pensar de ministério já foi invadido. E aí, só a urna eletrônica brasileira, lá da década de 90, esse equipamento bem antigo, que é inviolável, só esse código-fonte ele é inviolável.
Quer dizer, não dá. E é por isso que o presidente ele quer que isso possa ter uma segurança a mais. Porque qual é a mensagem que o TSE diz? É assim, confie na gente. O que a gente quer é uma segurança de que você não fique na mão de pessoas que eles dominam o código-fonte e ficam dizendo, olha, mas vocês podem mandar alguém aqui para acompanhar o código-fonte. Gente, quem é que domina? Qual é o eleitor que domina código-fonte, aquela criptografia toda, aquele negócio? Quer dizer, é uma coisa muito nebulosa e é por isso que eu digo, o processo eleitoral eles têm que ver que não é feito para eles, é feito para o eleitor, tem que ser uma coisa amigável. O eleitor precisa apertar aqui, olhar o voto dele no papel e que lá cai dentro de uma urna lacrada, amanhã ou depois precisar auditar, a coisa ser possível. Essas pessoas precisam entender que o mundo não gira em torno do umbigo deles. Agora, uma outra pergunta que fica a dúvida também, na primeira eleição do presidente não havia essa dúvida. Tanto é que ele assumiu o cargo sem ter essa dúvida do voto impresso. Somente agora, próximo a um próximo pleito eleitoral, surge essa dúvida. Não, na verdade, o presidente ele sempre bateu nessa tecla da urna, né? Da necessidade de ter a impressão do voto, né? E ele, por exemplo, ele achava até que não fosse possível a eleição dele. Não é só ele, tantos outros políticos nacionais que exigem isso. Cito aqui Roberto Requião, e não é só ele que é de direita. Cito, por exemplo, Ciro Gomes. Quem pensa um pouquinho em termos de lógica exige a modernização da urna, porque nós somos talvez um dos únicos países que ainda aceita que a coisa fique só na base do eletrônico, né? Você nota que todos os equipamentos que registram coisas importantes, ela faz um recibo ali, né? Você veja que a gente passa um cartão no mercado, você não fica confiando só no valor que o cara te mostra no visor. Ele pergunta se você quer o recibo. Você pode até não levar o recibo, mas você tem a possibilidade de levar. Então, por que não a urna, né? Essa que é uma pergunta que a gente fica sempre no ar e não tem resposta. O presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de lançar aí o seu nome, né, ao Senado para o próximo ano de 2022. Isso pode realmente acontecer? Olha, o presidente chegou em determinado momento, alguns meses atrás, me perguntou se eu tinha coragem de sair candidato em 2022 ao Senado, porque ele estava querendo montar um time leal, um time que fosse jogar conforme os interesses do país no próximo mandato. Eu falei que se ele me apoiasse eu teria coragem, sim. E ele até brincou, falou, cuidado, hein, porque eleição do Senado é uma eleição perigosa. Eu falei, não, pode contar comigo para o desafio. Então a gente está aí nessa pré-campanha já, esse período eleitoral foi muito antecipado esse ano. Você nota que tem uma CPI aberta aí, é um palanque eleitoral. Tudo que é lugar no país inteiro já estão falando em eleições estaduais. Aqui mesmo já se fala em nomes para deputados federais. O governador do estado está em plena pré-campanha. Então, mas nós estamos com o nome aí pré-lançado também e eu creio que vai ser uma candidatura competitiva, porque o presidente aqui em Mato Grosso ele é um fenômeno de transferência de voto. Já mostrou isso agora na candidatura suplementar ao Senado aí. Você veja, a Coronel Fernanda teve em torno de 300 mil votos, eu tive em torno de 140 mil votos. Somando as duas votações, daria para ter ganho a eleição se fosse uma candidatura única. Fora que teve a candidatura do Reinaldo, do Euclides, que são votos também simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro. Então você vê que ele faz uma transferência de voto muito grande.